Olá, eu sou o professor Alexandre Fortes, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, e essa é a aula de introdução do nosso curso de História Contemporânea 1. Bem, inicialmente nós vamos definir a abordagem, né, que a gente dá para o conceito de história contemporânea, para definir o escopo, né, do que é abordado na história contemporânea, e trazer alguns elementos conceituais importantes referentes a essa abordagem. A história contemporânea não pode ser medida, mensurada apenas pelo número de anos, né? Quer dizer, comparativamente, a gente pode imaginar que períodos anteriores da cronologia do que é, em geral, trabalhado, né, no ensino de história como a grande divisão de períodos, né, da história antiga, história medieval, história moderna, né? Em geral, elas tratam de um período, um número de anos, um número de séculos maior do que a história contemporânea. Mas é importante levar em conta que no período abarcado, né, que nós vamos definir depois melhor até a cronologia, né, mas por aquilo que é chamado de história contemporânea, nós temos um número de seres humanos vivendo no planeta, né, um volume de circulação de bens, né, uma complexidade econômico-social muito maior do que em qualquer outro período anterior da história humana, né. Existe também uma integração progressiva dos processos históricos em escala mundial. Então faz muito mais sentido pensar uma história global, né, como nós vamos tratar ao longo do semestre, né. Isso também aumenta, né, a densidade do conhecimento necessário, né, do processo de análise, de debate sobre esses processos em escala global. Há também um salto no volume de informação produzida, na velocidade de circulação, né, dessa informação, também dos registros históricos que são acumulados. Portanto, nós sabemos muito mais sobre a história contemporânea que sobre períodos históricos anteriores, ou nós podemos também expandir muito mais as pesquisas, porque o volume de informação produzido e armazenado é muito maior, né? Então, todas essas são características que diferenciam bastante esse período da história humana em relação aos períodos anteriores, como nós vamos analisar detalhadamente, né, em cada aula. Uma grande contradição que pode ser apontada, que marca todo esse processo, né, do século XIX, século XX até o começo do século XXI, né, embora aqui na história contemporânea 1 a gente vai se fixar no período entre 1789 e 1914, mas eu estou tratando aqui da concepção mais geral de história contemporânea, que vai se estender até a história contemporânea 2, né? É um período que, no geral, ele é marcado por uma contradição crescente entre aspirações universais à igualdade, lembrando, né, junto com a liberdade e a fraternidade, são um dos princípios fundantes da Revolução Francesa, que é o primeiro grande processo que nós vamos analisar aqui no curso, né, de História Contemporânea 1. Então, essa aspiração à igualdade, ela passa a se tornar algo cada vez mais difundido, valorizado no mundo todo, mas, ao mesmo tempo, existem processos que mantêm e aprofundam desigualdades, né, especialmente desigualdades socioeconômicas, né, ou até que mantêm, né, a persistência, asseguram a persistência de desigualdades jurídicas e políticas, né. Então, essa tensão entre as expectativas e as condições de realização dessas expectativas vai estar na base de muitos processos, né, revolucionários, processos de conflito, processos de mobilização social, de transformação política, que marcam todo esse período. Em termos da população, né, aqui uma breve, uma figura muito simples, né, de um gráfico que indica o crescimento populacional estimado do mundo, né. A gente vê aqui que já a partir do século XVI começa a haver uma tendência gradual de aumento da população mundial, passando, né, de algo em torno de 500 milhões de habitantes, para chegar já no início do século XIX, próximo da casa de 1 bilhão, mas ao longo do século XIX, né, há um salto de cerca de 1 bilhão para algo próximo a 2 bilhões, e depois do século XX algo muito mais intenso, né, que traz a humanidade até a escala atual, né, na faixa de 8 bilhões de habitantes. Isso, sem dúvida, tem uma série de causas e consequências de vários tipos, né? Um enorme impacto tanto do ponto de vista econômico quanto do ponto de vista ambiental, né?
que hoje é muito fortemente percebido, que vai ser debatido também nas próximas aulas, né? E da mesma maneira, como cresce a população mundial, como nós já tínhamos indicado anteriormente, há também um enorme crescimento da economia global, né? A própria estimativa de produto interno bruto per capita, né, que aqui está sendo mostrada dividida por diferentes áreas do planeta, né, uma classificação aqui que corresponde mais até a segunda metade do século XX, porque diferencia a Europa Ocidental, o que era a antiga União Soviética, né, os países fora da Europa, mas que nasceram a partir de uma colonização europeia, né, como Estados Unidos, Austrália, Canadá, Nova Zelândia e outros, né, a África, né, a Ásia e o restante da Europa do Leste que não pertencia à União Soviética. Está dividido nessas faixas para mostrar não apenas a intensidade desse crescimento econômico muito acentuado, né, especialmente a partir do século XIX, né, e depois num ritmo ainda maior no século XX, mas também a crescente desigualdade entre essas diferentes áreas do planeta, né, e que fica muito evidente aqui no último bloco, né, onde a faixa da Europa Ocidental e daqueles países de colonização europeia, especialmente dos Estados Unidos, né, se destacando de uma forma muito mais acentuada em relação a todos os demais, né. Se nós tivéssemos um gráfico mais atualizado aqui para o século XXI, a gente veria a China começando a reduzir um pouco essa distância, embora quando isso é colocado em termos per capita, evidentemente ainda não é algo tão acentuado. Alguns pontos de partida, né, para entender as mudanças ocorridas no mundo no que nós estamos chamando de história contemporânea, né? Então aqui nós vamos nos basear no Robson, que é o autor que vai ser a base, né, da nossa análise, né, a base da bibliografia utilizada ao longo do curso, embora a gente vá tratar também de uma série de outros autores que eu vou mencionar aqui para frente, né, mas são os três livros do Robson sobre o grande século XIX, né, Era das Revoluções, a Era do Capital e a Era dos Empenhos, que vão fornecer, digamos assim, a base da narrativa, né, na cronologia, na análise temática que nós vamos fazer ao longo da disciplina, né. E o ponto de partida que o Robson oferece aqui para tentar entender as mudanças que ocorrem nesse chamado longo século XIX, entre a Revolução Francesa e a Primeira Guerra Mundial, é o que era o mundo antes disso, o que era o mundo na década de 1780. Né? É o primeiro capítulo do Era das Revoluções. O que o Robson destaca, então, em relação a esse mundo da década de 1780? Ele era, ao mesmo tempo, menor e muito maior do que o mundo atual. Né? Por que ele seria menor? Né? Menor no sentido que mesmo os homens mais instruídos e bem informados conheciam apenas pequenos pedaços do mundo habitado. Os oceanos já tinham sido explorados e mapeados por navegadores do século XVIII. Num certo sentido, os oceanos eram mais conhecidos do que as grandes massas continentais do mundo, né? Justamente pelos grandes avanços da navegação nos séculos anteriores. Né? As cadeias importantes de montanhas e os cursos de muitos rios fundamentais ainda eram desconhecidos. Né? Então aqui já começa, o Hobbes vai indicar o quanto esse mundo era, em grande medida, ainda inexplorado ou não estava devidamente mapeado, e, portanto, o conhecimento sobre ele ainda era muito fragmentado, às vezes restrito, né? Em várias áreas grandes do mundo eram apenas conhecidas pelas pessoas que as habitavam, né? E áreas menos habitadas, então, eram totalmente desconhecidas. Né? Então, a partir da costa, né, quer dizer, como grande meios de transporte e comunicação eram os mares e oceanos, né, a partir da costa o mapa do mundo consistia de espaços brancos cruzados por linhas demarcadas por negociantes ou exploradores, ou seja, trilhas, né, que tinham sido eventualmente traçadas e que davam algum conhecimento preliminar, mas muito incompleto sobre essas grandes áreas. Né? Então, nesse sentido, o que se conhecia do mundo e o que o mesmo cidadão mais cosmopolita, digamos assim, poderia entender, né, como sendo a realidade mundial, era muito limitado. Né?
Por outro lado, a Terra abrigava apenas uma pequena fração da população de hoje, como nós já vimos, né? 2 de cada 3 seres humanos eram asiáticos em 1800, de cada 5 era europeu, 1 de cada 10 era africanos, 1 de cada 33 americano ou da Oceania, né? Então havia ainda uma altíssima proporção de asiáticos, como volta a ocorrer no mundo de hoje, né? Mas é algo que se alterou um pouco ao longo do século XIX, né? Nós vamos ver depois que o impacto da Revolução Industrial, particularmente, levou a um crescimento proporcionalmente acentuado e acelerado da população europeia em comparação com a população de outras partes do mundo, né? Mas essas aqui eram as proporções, portanto, aproximadas em 1780. Pouquíssimas áreas do mundo tinham alta concentração urbana, era um mundo esmagadoramente rural, né? Doenças endêmicas como a malária impediam a colonização mesmo de áreas da Europa, mesmo de muitas áreas da Europa, quanto mais de continentes tropicais, né? Então, continentes predominantemente tropicais, como, por exemplo, a América Latina, a África, né? E a parte sul da Ásia, né? A humanidade, em geral, era mais magra e mais baixa, né? Um reflexo também da escassez alimentar, né? Que ainda afetava de uma forma crônica, né? Não apenas as partes que hoje são identificadas como partes pobres, atrasadas, né? Dependentes, exploradas no mundo, mas até mesmo o que são hoje os países centrais do capitalismo na Europa ocidental, por exemplo, né? As dificuldades de comunicação, por outro lado, faziam o mundo maior no sentido de que os tempos, né, para qualquer tipo de comunicação ou deslocamento eram imensamente maiores do que a gente pode conceber hoje em dia, ou mesmo daquilo que ele se transformou no século XIX. Há um salto muito grande, né, que nós vamos analisar em detalhes posteriormente, mas que o Robson está indicando aqui retrospectivamente para falar da lentidão dos tempos de comunicação e transporte que ainda caracterizava o mundo no final do século XVIII, né? As carruagens e os sistemas de correio tinham avançado muito, mas estavam muito aquém dos padrões que seriam estabelecidos no século XIX. O transporte pela água, como nós já mencionamos, ele era muito mais fácil e mais barato e também geralmente mais rápido, né? Quando ele era possível. Evidentemente, em muitas partes do mundo não é possível fazer o transporte por nenhum meio aquático, né? Mas a partir daí o Robson traz uma série de comparações entre o que estava mais próximo ou mais distante, não necessariamente baseado na distância física, mas no grau de integração, né, e na existência de meios, como por exemplo rotas marítimas regulares, possibilitando uma integração maior que faziam certos lugares serem, portanto, na prática mais próximos dos outros, né? Então, um exemplo que ele dá é que Hamburgo estava, né, o porto de Hamburgo na Alemanha, no norte da Alemanha, mais perto da Bahia, no Brasil, do que do interior da Pomerânia, né, um estado rural no sul da Alemanha, né? Em geral, essa ideia de que os portos estavam muito integrados entre si, os grandes portos mundiais, né? Apesar disso, a frequência dos navios ainda era bastante variada e intermitente, né? Então não eram linhas tão regulares ou tão confiáveis na previsão, na previsibilidade em relação, por exemplo, ao tempo que mercadorias, cartas, né, notícias se alcançariam, né, de um porto ao outro. Ou seja, a imensa maioria da população ainda era muito vinculada, nascia, vivia e morria no território de origem, né? Mesmo na França, que vai ser um dos motores das transformações do século XIX, já no fim do século XVIII, na verdade, né? Ainda no período da Revolução Francesa, 9 de cada 10 habitantes, ou seja, 90%, da grande maioria dos departamentos franceses vivia onde tinha nascido. Quer dizer, de 90 departamentos, havia 20 que tinham uma população um pouco mais variada em relação a nem todo mundo ter nascido no próprio departamento, né? Mas em 70, 90% das pessoas tinham nascido e permanecido a vida toda no mesmo local. Os jornais eram poucos, de pequena tiragem, e isso também, mesmo que fossem uma tiragem maior, não haveria público para isso, porque os índices de alfabetização eram muito pequenos, né? Então as notícias circulavam
muito menos. Elas se espalhavam ainda muito com a pequena parcela da população que tinha um alto grau de mobilidade, como andarilhos, mascates, né, que se deslocavam tradicionalmente pelo interior dos países. Os agentes do Estado, da Igreja, presentes nas pequenas localidades, né, nas áreas rurais, nos pequenos centros urbanos, né, em regiões rurais, eles eram ainda geralmente agentes locais ou agentes que se transferiam para esse local e passavam nele o restante da vida sem serem posteriormente transferidos para outros locais. Né? Então se tornavam também muito vinculados àquele contexto local. Quer dizer, o grau de isolamento e de auto referenciamento, né, dessas localidades era muito intenso ainda comparado à dinâmica que isso vai ganhar a partir do século XIX. Aqui uma ilustração, né, da navegação oceânica aqui no século XVIII. 80% a 90% da população mundial, portanto, permanecia no campo. Mesmo na Europa, o índice de urbanização era muito modesto para os padrões atuais, ou mesmo para os padrões, digamos assim, na metade, para o fim do século XIX. Né? Havia apenas duas grandes cidades que até hoje, mesmo com uma população que mesmo hoje nós reconhecemos como significativa, Londres com 1 milhão de habitantes, Paris com meio milhão, né? Outras 20 cidades com mais de 100 mil habitantes. Né? E as pequenas cidades, né, na faixa aí de 10, 20 mil habitantes, também eram núcleos urbanos significativos, mas com uma dinâmica social muito mais limitada. Né? São cidades nas quais praticamente todo mundo ainda se conhece. Né? Quer dizer, o grau de anonimato das massas que uma grande metrópole proporciona não era característico da grande maioria dos centros urbanos, embora eles pudessem já ter uma distinção muito grande do seu ambiente sociocultural em relação às áreas rurais. Né? Em alguns casos, essas cidades também, especialmente do leste europeu, é um caso que o Houghton explora bastante, as cidades não apenas tinham uma grande distância cultural em relação ao modo de vida, ao modo de ocupação, às atividades de lazer, né, às práticas do cotidiano em relação ao campo, mas muitas vezes a própria composição étnica da cidade era muito diferente. Né? Por exemplo, em muitos lugares a grande maioria da população rural no leste europeu era de origem eslava e nas cidades havia o predomínio de populações de origem germânica por conta de processos ocorridos ao longo dos séculos no interior, especialmente do Império Habsburgo. Né? O final do século XVIII é um período em que, em geral, as cidades estão em declínio, né? E, por outro lado, a riqueza proveniente do campo está aumentando. Né? Então, isso também, as diferenças culturais somadas a essa diferente dinâmica em relação a declínio e prosperidade, acirraram uma série de conflitos entre campo e cidade nesse período, particularmente na Europa. Né? Isso explica por que no início desse período que nós vamos delimitar aqui como origem, né, da história contemporânea, a principal escola de pensamento econômico eram os fisiocratas franceses, né, que tinham como tese básica a ideia justamente de que toda a riqueza provinha da terra. Né. No além-mar, né, saindo da Europa, com exceção da parte norte dos Estados Unidos, a terra era cultivada basicamente por mão de obra escravizada ou mão de obra indígena. Né. Nas Índias Orientais, o sistema adotado, né, pela colonização, principalmente britânica, né, que se expandia já no período no seu controle, né, sobre portos, áreas e depois sobre parcelas maiores do próprio subcontinente indiano, né, o sistema predominante de mão de obra era a entrega de uma parte da safra, né, os sistemas de pagamento de tributos ao poder imperial britânico na forma de entrega de parcelas da safra sem a adoção de formas de servidão ou escravidão. Né? É um período também que, em termos das grandes fontes de riqueza, das commodities que tinham feito fortunas já desde as grandes navegações do final do século XV e início do século XVI,
O açúcar está entrando em declínio como grande fonte de riqueza e o algodão começa a ascender cada vez mais, particularmente por conta dos avanços, né, da tecelagem, fiação e tecelagem de algodão na Grã-Bretanha, que vão dar origem ao outro grande processo de transformação na origem da Idade Contemporânea, que é a Revolução Industrial, que a gente vai analisar numa das próximas aulas. Né? Ao leste, quer dizer, analisando a Europa ocidental, portanto, né, como centro desse sistema de transformações econômicas que está em andamento, né, existe, portanto, uma periferia a oeste, que são as Américas e que se estende pelos oceanos pela África e Ásia, e, por outro lado, uma periferia a leste, né, que, do ponto de vista socioeconômico, na visão do Hobson, abarca também o sul da Espanha e da Itália, né? Quer dizer, seria o leste, mas também pegando uma parte do sul, que são as regiões, digamos assim, agrárias mais tradicionais, mais atrasadas, né, do ponto de vista tecnológico, dos sistemas produtivos na própria Europa. A servidão, ela permanecia, né, uma instituição fundamental no leste europeu, exceto nos Balcãs, né, na região ali do que seria hoje, né, Grécia, Albânia, Macedônia, né, toda aquela região dos Balcãs. Mas a servidão era tão, digamos assim, tão dura, né, chegava a situações tão extremadas que, em alguns casos, ela tangenciava a escravidão, ela chegava próxima à situação da escravidão. O Robson cita, inclusive, um exemplo de servos sendo vendidos, né, como escravos, né, inclusive independentemente da terra. Né? A gente tem aquela visão tradicional vinda da regulamentação medieval de que o servo estava vinculado mais à terra do que ao senhor, né? E que, portanto, se a terra mudasse de mãos, o servo mudaria junto com a terra, né? O que diferenciava, portanto, o sistema de servidão do sistema escravista, mas em alguns casos ele adquire, né, conotações mais próximas, como esse que o Robson exemplifica. Né? Por outro lado, em todo o leste europeu haviam esses colonos alemães livres, né, que tinham se deslocado para várias áreas, né, que etnicamente, originalmente, não eram germânicas, né, mas tinham sido estimulados a ocupar terras, né, dentro de uma política gerada pelo próprio Império Habsburgo, como uma forma de ocupação de territórios considerados vulneráveis, e ao mesmo tempo com colonos considerados leais, né, à própria dinastia Habsburgo, que era uma dinastia alemã, né, e que tinham, a eles era oferecida então a possibilidade de se estabelecerem como camponeses proprietários de terra em condições de liberdade. Né. A economia, portanto, do leste europeu era muito dependente da Europa Ocidental, a gente vai ver detalhadamente depois em que termos, né? E tanto o leste europeu quanto essas áreas do sul da Europa, na Espanha e na Itália, né, que o Robson menciona, eram áreas de imensos latifúndios, muitos deles, inclusive, com uma estrutura que tinha mudado pouco desde o período do Império Romano, né, em termos da sua característica fundiária. Já na Europa Ocidental e Setentrional, que, como a gente já mencionou, né, vai ser o centro das transformações socioeconômicas do período, havia uma camada muito maior de camponeses com usos tradicionais da terra, né, não necessariamente em condição de servidão, né, com um grau de liberdade, né, sem propriedade efetiva em geral, né, mas com um grau de acesso e de uso, né, dos bens naturais, da terra, das florestas, etc., tal, bastante expressivo. Né. Para esses proprietários, para esses camponeses, né, que viviam, portanto, de usos comuns, não tinham títulos de propriedade, qualquer proprietário era visto como um nobre, né, alguém com uma distinção social, uma hierarquia social superior. Né. A reação feudal do século XVIII, que inclusive é muito citada como uma das causas das origens da Revolução Francesa, ela tem muito a ver com o uso dos privilégios de nascimento, né, da nobreza titular, da nobreza hereditária, para controlar cargos públicos e extrair desses cargos públicos o máximo de rendimento por meio da isenção do pagamento de tributos, por um lado, da capacidade de extrair tributos das classes socialmente
subordinadas, inferiores na estrutura social, né? Pagamentos de aluguéis e rendimentos, né? Por exemplo. Esse sistema de uso tradicional da terra pelos camponeses, de um lado, né? E de propriedade né, feudal, de outro lado, ele era muitas vezes complementado já pela prática do assalariamento, né? Então, o pagamento de salários, né, ou seja, de uma remuneração por serviços prestados sem implicar outro tipo de dependência ou de subordinação ou de poder disciplinar, né, do patrão, né, em relação ao empregado, já se encontrava mais difundido em certas áreas, especialmente na Inglaterra, onde a agricultura já tinha um caráter mais capitalista, né, com as propriedades mais produtivas, mais importantes, mais significativas, sendo cedidas para arrendatários, né, que produziam muito para a venda dos produtos no mercado, e a formação, portanto, de um proletariado rural, gradualmente, né, com, por exemplo, o movimento dos cercamentos, que já começa em vários momentos do século XVIII na Inglaterra, vai se aprofundar no século XIX, concluindo no século XIX, por meio do qual esses camponeses vão perdendo a possibilidade de usar terras comuns, de ter acesso à pequena caça, né, aos cursos de água nas florestas tradicionais, né? Tudo isso vai sendo privatizado, vai sendo cercado, né? E, portanto, esses agricultores passam a não ter outra alternativa a não ser cada vez mais depender da venda do seu trabalho por meio do assalariamento, seja ele eventual ou numa base irregular, né? De todo modo, todos esses resquícios, né, de práticas agrárias não capitalistas são vistos, apontados aqui pelo Rosman, como obstáculos à modernização agrícola, né, que vai se tornando cada vez mais necessária para atender ao próprio crescimento demográfico, né? Nós vimos que já no século XVIII há um aumento expressivo, né, da população mundial, muito concentrado na própria Europa, né? E isso gera uma demanda pelo aumento da produtividade, do volume da produção agrícola, para que os alimentos possam ser fornecidos a uma população crescente a preços baixos. Aqui uma ilustração de camponeses europeus no século XVIII. Por outro lado, né, o Robson chama a atenção que comércio, manufaturas, atividades intelectuais e o próprio desenvolvimento tecnológico eram muito dinâmicos e seguros de si, né? Então ele está fazendo aqui um contraste entre uma estrutura agrária que ainda era, com todas as diferenças que existiam, né, entre as várias partes do mundo e mesmo entre as diferentes partes da Europa, que vai ser o centro de atenção aqui por conta, né, dela ter, digamos assim, encabeçado, né, as grandes transformações que vão atingir o mundo como um todo na Idade Contemporânea, começando com a Revolução Política na França e com a Revolução Industrial na Inglaterra, né. Portanto, voltando ao ponto, né, se o mundo rural era um mundo de muita continuidade, de muita resistência à mudança, de muita persistência, de práticas, né, bastante tradicionais, embora também com transformações e com diferenças locais e regionais, né? Mas o mundo mais urbano, mais cosmopolita, era um mundo cada vez mais dinâmico, né? Além dessa dinâmica local, nos polos urbanos, né, existe cada vez mais uma rede global interligando várias partes do mundo, né, especialmente por meio dos portos marítimos, como nós já mencionamos, né. A circulação de mercadorias entre os continentes também é cada vez mais acentuada no período, né. Ainda as atividades manufatureiras, artesanais, né, não se constituem, por outro lado, no grande meio de acumulação de riqueza, né. Para segmentos intermediários, que não fossem as grandes elites agrárias tradicionais ou os grandes comerciantes, né, ligados à atividade marítima intercontinental, né, os cargos rendosos a serviço da coroa propiciavam
um retorno financeiro muito maior do que a dedicação a atividades da chamada livre iniciativa, né? Então, fazendo uma citação do Robson aqui que sintetiza bastante isso, né? A classe média de advogados, gerentes de fazendas, cervejeiros locais, comerciantes e outros, que acumularam uma pequena fortuna proveniente do mundo agrícola, viviam uma vida pacata e modesta, e até mesmo o fabricante parecia pouco mais do que um primo pobre, né? Ou seja, até esse período, embora as atividades manufatureiras e comerciais viessem crescendo, né, em geral elas não geravam um nível de acumulação que colocasse, por exemplo, a burguesia industrial, né, como uma nova classe dominante, uma classe, né, capaz de alterar a estrutura social, de interferir de forma mais decisiva na própria política, como começa a ocorrer no século XIX. O sistema de produção de mercadorias, né, dominante ainda, era o chamado putting out system, né, o sistema de produção doméstica, né, por meio do qual mercadores, né, comerciantes que tinham adquirido uma certa riqueza compravam um volume grande de matéria-prima necessária para a produção de certos produtos, especialmente têxteis, né, e cediam essa matéria-prima para pequenos artesãos e camponeses locais, que com as suas famílias em geral transformavam, por exemplo, né, aqueles materiais, o linho, a lã, né, e outros, em fibras, fios e depois tecido, né, e depois esse mesmo intermediário que fornecia a matéria-prima adquiria a maior parte, né, ou toda essa produção e pagava uma pequena quantia, né, para esses produtores. Não? Ou seja, ao invés da grande concentração produtiva das fábricas modernas, era um sistema baseado muito mais na difusão de uma grande rede de centros de produção domésticos em regiões que tinham tradições, né, manufatureiras, né, mas controlado cada vez mais por esses intermediários que posteriormente muitas vezes se transformavam em novos industriais. Esses industriais, porém, ao final do século XVIII ainda eram uma exceção, né? Porém, a manufatura dava retornos cada vez maiores e isso estimulava também a inovação tecnológica, que, como nós vamos ver aqui adiante, às vezes ela tecnicamente nem era tão revolucionária assim, mas as novas formas de uso, né, o novo potencial de mercado dessas inovações faziam com que elas viessem a ter um impacto econômico muito significativo. Né? Outro fenômeno característico do período é a difusão do iluminismo, né? Que aqui vai estar muito relacionado também com essa questão dos avanços tecnológicos do período. Quer dizer, a crença no poder da razão era muito forte, muito fomentada ao longo do século por novos setores, né, sociais que ganhavam força ao longo do século XVIII. E o Robson chama a atenção que, ao contrário do que veio acontecer posteriormente no XIX, no período de expansão do iluminismo do século XVIII, não se fazia grandes distinções entre a ciência teórica e prática, né? Como viria a acontecer com o surgimento das universidades modernas, os departamentos que caracterizam as universidades modernas, né? Ou seja, de um academicismo maior que vai se formando ao longo do século XIX. As sociedades provinciais, assim como novas formas associativas, como a franco-maçonaria, se empenhavam muito na ideia da difusão de conhecimentos úteis, né, que era não apenas o estudo da ciência em si, mas o estudo da aplicação praticamente imediata, sempre que fosse possível, dos novos conhecimentos científicos adquiridos. Né. Uma ênfase comum a todo o movimento iluminista era a ideia de libertar o indivíduo da tradição, né, e a exaltação ao talento e ao progresso, né, tanto coletivo quanto individual. A ideologia em si, né, o Robson chama a atenção, ela era muito revolucionária, ela tinha um impacto transformador muito grande na realidade, embora politicamente a maior parte
dos representantes do iluminismo fosse inicialmente muito moderada e, em geral, tenha apostado, né, antes da Revolução Francesa, que começou a transformar um pouco o referencial político mundial, né, a tendência era os adeptos do iluminismo, né, acreditarem ou apostarem politicamente na ideia do despotismo esclarecido, ou seja, de levar as ideias da ciência, da razão, para uma reformulação das políticas de Estado por parte das próprias monarquias absolutas, sem questionar o seu poder, como chegou a acontecer em várias partes da Europa no período, né? Na própria França, inclusive no período pré-revolucionário. Essa aqui é uma imagem, então, do chamado Putting Out System, né? o sistema de produção têxtil doméstico que antecede, né, a Revolução Industrial propriamente dita. Né? Fora da Inglaterra, o continente europeu era dominado por monarquias absolutas e, como eu já mencionei anteriormente, as ideias iluministas elas eram, em alguns casos, utilizadas mais para tentar aumentar a eficácia do Estado sem questionar a natureza do poder político e a natureza do sistema político. Né? A nova classe média emergente e os príncipes, né, os governantes dos estados monárquicos absolutos, se necessitavam mutuamente, né, mas havia uma contradição estrutural que começava a ficar cada vez mais tensa, né, porque a monarquia absoluta estava enraizada em privilégios feudais e as novas classes médias se balizavam cada vez mais pela defesa da igualdade jurídica e política. Né? Então, mesmo medidas, mesmo sistemas sociais ou instituições tradicionais, como a servidão, que eram reconhecidamente resquícios do passado, né? E que provocavam, inclusive, um grande atraso econômico, eram entraves muito grandes à modernização, não apenas das relações políticos-sociais, mas da própria economia, né? Que elas foram extremamente difíceis de romper, a não ser com processos revolucionários, como aconteceu, né, tanto em 1789, na França, como em 1848, em várias outras partes da Europa, durante o processo da chamada Primavera dos Povos. Né. Então havia muitas pressões sobre o regime, né, novas forças surgindo, mas ao mesmo tempo muitas resistências tradicionais e também o século XVIII foi um período de muitas guerras, né, muitos conflitos com inimigos externos que às vezes também limitavam a capacidade de promoção de transformações ou de reformas, com receio de que elas viessem a fragilizar os estados diante dos seus inimigos e competidores externos. As mudanças, ao longo do século XVIII, elas começam a se anunciar, aqui recorrendo a uma analogia com o que Lenin comentou sobre o período do imperialismo no final do século XIX, começo do século XX, né? Lenin falava que a revolução, ao contrário do que Marx imaginava, ela não viria mais do centro do capitalismo, mas da periferia, que constituía o elo mais fraco do sistema, o elo mais frágil de um sistema global. Num certo sentido, essa analogia pode ser usada também para pensar os movimentos revolucionários que antecederam a Revolução Francesa no século XVIII, como a independência nos Estados Unidos, né, e o movimento revolucionário republicano também nos Países Baixos, que foram então experiências que ocorreram antes da Revolução Francesa, pautados, né, por princípios semelhantes, mas em áreas que estavam mais afastadas, né, dos grandes centros de poder político e econômico do período. Né. O problema, né, como o Robson aponta, para o antigo regime não era o fato de acontecer uma revolução e até mesmo a derrubada de uma monarquia absoluta em um país ou outro. Né. A princípio, o sistema poderia ter tido uma certa capacidade de absorver essas mudanças. Né. Mas a rivalidade internacional, que tinha crescido muito, né, especialmente com a disputa de hegemonia global, né, do comércio marítimo, né, internacional, cada vez mais acentuadamente entre
Grã-Bretanha e França, né, que marcou o século XVIII com diversos conflitos, né, e isso é que tornava a situação mais implosiva, e aí havia um cruzamento da disputa entre países, entre nações, né, que buscavam manter, né, um status hegemônico, com uma disputa entre sistemas diferentes também, já que a Grã-Bretanha, desde o século do século XVII, tinha adotado um governo de monarquia constitucional, né? Ao contrário do regime, né, absolutista que ainda vigorava na França. Né? Então, esse cruzamento entre os conflitos internacionais e a difusão das novas ideias de transformação política, ele se expressa, por exemplo, no apoio francês, do antigo regime francês, né, inclusive, à independência nos Estados Unidos, que foi a única vitória que a França obteve contra a Inglaterra em todos os conflitos do século XVIII, mas veio a um alto custo porque gerou um processo de endividamento e ao tentar resolver esse endividamento com a extração de mais impostos da população que pagava impostos, né, que como nós vamos ver na próxima aula, né, eram basicamente os camponeses enfim, os setores que não pertenciam à nobreza e ao clero, chamado terceiro estado, na França, né, isso acaba gerando o aumento da tributação acaba sendo um fermento de insatisfação muito grande que deságua na Revolução Francesa. Né. Então, por um lado, o que o Robson conclui é que a dupla revolução, ou seja, essa combinação dos efeitos da Revolução Industrial centrado na Inglaterra e da Revolução Francesa, né, que transforma os paradigmas de Estado, de política, né, dos sistemas políticos, vão transformar o século, a partir do século XIX, um mundo, né, em um sistema integrado cada vez mais dominado pelos europeus, e a médio e longo prazo também vão fornecer as condições e equipamentos necessários para o contra-ataque da parte não europeia do mundo, né? Ou seja, para uma reação em relação a como que a parte não europeia do mundo, a imensa maioria do mundo, né, que não é constituída pela Europa, pode buscar, né, a sua soberania, o seu desenvolvimento e então reagir a essa dominação europeia. Né? Um pouco esse é o preâmbulo aqui da narrativa que nós vamos analisar, né, a partir das próximas aulas. Bem, agora nós vamos analisar aqui um pouco alguns autores. Eu até agora estava falando muito no Robson, que, como eu já disse, é o autor de base, né, da nossa bibliografia, mas nós vamos analisar um pouquinho alguns outros autores também que trazem, que estão incluídos na nossa bibliografia, que trazem conceitos interessantes, né, complementares para a análise desse processo do chamado grande século XIX, que nós vamos analisar aqui na História Contemporânea 1. Do Robson, acho que vale a pena enfatizar mais uma vez a ideia da revolução dual, ou dupla revolução. Né? A ideia de que esse é um período marcado por uma grande transformação do mundo, né? Que tem seus desdobramentos até hoje, né? A partir do modelo político estabelecido pela Revolução Francesa, o Estado Nacional, a igualdade jurídico-política, a soberania popular, quer dizer, alguns princípios básicos, né? Que, como nós vamos ver, eles se difundem em várias ondas ao longo do mundo, mas que explicam, por exemplo, mesmo hoje, né, se nós olharmos o mapa mundi, né, em pleno século XXI, nós vamos ter a ideia de que o mundo é constituído por estados independentes e soberanos. Né, e isso não pode ser entendido sem a Revolução Francesa. Nunca foi um processo linear. Nós vamos ver que mesmo em pleno século XIX, mais para o fim do século XIX, há uma onda de expansão imperialista, né, que pode ser vista como um retrocesso em relação a essa ideia da expansão, né, da transformação de todo o mundo num conjunto de estados soberanos, né, mas a médio e longo prazo, né, a gente vê que essa tendência se consolida cada vez mais, embora ainda a soberania efetiva, né, e os princípios democráticos que estavam presentes
Revolução Francesa, eles ainda sejam objeto de luta para sua efetivação em muitas partes do mundo e, como eu já disse, há avanços e retrocessos, né? Mas, sem dúvida nenhuma, não dá para entender o conceito, né, do que é o sistema, do que é a concepção moderna de Estado Nacional, né, e o seu reconhecimento universal como base de um sistema internacional que se consolida de fato no século XX, mas ele não pode ser entendido sem a Revolução Francesa. Em relação à Revolução Industrial, hoje em dia fala-se inclusive em quarta Revolução Industrial, algumas pessoas já falam talvez até em quinta Revolução Industrial, mas isso é apenas uma reiteração de que a partir da Revolução Industrial original, que é essa, né, a primeira centrada na Inglaterra, se estabelece um novo padrão global de relações de produção e que em diferentes momentos existem elementos novos, né, posteriormente, que possibilitam falar de novas revoluções ou novas fases da Revolução Industrial, porque justamente tem efeitos similares ao desencadear transformações não apenas na produção industrial em si, mas numa série de desdobramentos nas relações de trabalho, nos padrões de acumulação, no impacto ambiental, né, e na formação ou transformação de classes sociais, etc. Tudo aquilo que a Revolução Industrial gerou originalmente na sua configuração original a partir do final do século XVIII. O Robson também vai ser a nossa referência principal em relação à cronologia, né? Essa ideia que eu já mencionei aqui do grande século XIX, iniciando na Revolução Francesa e de 1789 se encerrando na Primeira Guerra Mundial, que se inicia em 1914. Embora o Robson detalhe mais esse debate referente à cronologia, os autores com os quais nós trabalhamos aqui, em geral, têm uma grande confluência, digamos assim, em relação a essa cronologia, embora possam ter diferenças de interpretação de alguns conceitos, de alguns pontos importantes, como a gente vai tentar explicar rapidamente falando de cada um deles em seguida, né? Para o Robson, esse grande século XIX está dividido, portanto, em 3 grandes momentos sobre os quais ele escreveu 3 livros que nós vamos utilizar aqui na bibliografia, né? Era das Revoluções, que cobre o período de 1789 a 1848, ou seja, começa com a Revolução Francesa, se encerra com a chamada Primavera dos Povos. A Era do Capital, de 1848 a 1873, que se encerra, portanto, com a chamada Grande Depressão, né, do século XIX, que não pode ser confundido com a Grande Depressão do século XX, a partir de 1929, né, mas, ou seja, ele se encerra com a primeira grande crise econômica internacional da era industrial, que é essa de 1873. E Era dos Impérios, que pega o período posterior, então, a essa Grande Depressão, e se encerra em 1914 com o início da Primeira Guerra Mundial. Então essa é a subdivisão cronológica, né, feita pelo próprio Robson. Outro autor que nós vamos utilizar especialmente na primeira parte do curso é o Edward Thompson, E.P. Thompson, né? Thompson é um autor muito influente na história social que escreveu uma obra muito centrada na valorização da capacidade de ação dos seres humanos, né, mesmo em contextos históricos muito adversos, né, e ele analisou a partir dessa perspectiva o processo de formação de classe social de uma maneira muito fortemente oposta e crítica a ortodoxias deterministas, né? Ou seja, aquelas visões, tanto no ambiente marxista, literatura marxista, quanto mesmo na historiografia liberal, né, que entendem esse período, o papel da Revolução Industrial, por exemplo, nesse período, em relação às transformações sociais, de uma forma muito mecânica, né, como se a economia fosse uma realidade objetiva anterior à própria sociedade e tivesse capacidade de, uma vez ocorridas certas transformações econômicas, automaticamente se deduzir delas que tipo de classes sociais, de relações sociais vão ser estabelecidas, né?
A obra do Thompson teve uma influência, tem uma influência duradoura, né, mesmo com muitas críticas e revisões, né. Ele lançou o primeiro grande livro, que é A Formação da Classe Operária Inglesa, em 1963, portanto há 58 anos, né. Mas depois disso houve várias revisões, vários debates, mas ele continua sendo revisitado e utilizado como um autor muito que oferece perspectivas muito férteis de análise para movimentos sociais e relações de classe, questões ligadas à cultura popular, costumes e tradições populares, etc. Né? Então, as características da obra do Thompson são a valorização da experiência histórica, a experiência que ele entende como uma mediação entre o ser social e a consciência social. Né? Então, isso tem muito a ver com isso que eu mencionei em relação à crítica ao determinismo. Né? Ele diz, olha, não é apenas porque mudam os modos de produção que automaticamente se formam novas classes ou novos movimentos, né? Eles se formam também com base em tradições, em experiências e que fornecem o repertório cultural, né? Pelo meio do qual as pessoas vivenciam, refletem sobre a experiência que elas estão vivendo e a partir daí desenvolvem as suas identidades coletivas, as suas formas de luta, né? As suas plataformas de proposta de transformação política e social. Né? Thompson, portanto, estabelece um papel, uma ênfase muito grande no papel ativo da classe operária na sua própria Constituição, né? Sendo não apenas, portanto, um reflexo da mudança da estrutura produtiva, mas algo criado, né, a partir de processos de luta, de resistência, de experiência, de debates, de vitórias e derrotas, né, que vão sendo processados, né, por coletivos de trabalhadores e seus aliados, muitas vezes, na própria classe média. Né? E, portanto, ele tem essa ideia de que a classe operária não surgiu como decorrência da fábrica, mas sim como se constituiu em um processo de luta política e social que é paralelo, simultâneo à Revolução Industrial, e não apenas uma decorrência dela. Né? Esse processo cultural envolve múltiplas tradições que são reelaboradas, tradições religiosas, tradições relativas a noções populares tradicionais de justiça, relativas à forma de sociabilidade e expressão cultural, né? E elas são reelaboradas, né? Gerando uma cultura popular que articula as diferentes experiências de exploração e opressão e possibilita, portanto, que, em meio a uma grande diversidade de formas como essa desigualdade social é vivida, um senso de unidade de classe seja construído. Né? É isso que ele identifica analisando a experiência britânica, que é a experiência clássica de formação de uma classe operária moderna no século XIX, que ele apresenta, portanto, por uma perspectiva, por um prisma muito diferente do que tinha sido abordado anteriormente por correntes mais influenciadas por esse determinismo econômico que ele critica. Né? Outra autora que nós vamos trazer, né, como complemento para discussões, especialmente aquelas ocorridas em meados do século XIX, é a Hannah Arendt. Né? O que nós vamos analisar particularmente, né, no trabalho da Hannah Arendt sobre totalitarismo, imperialismo, né, ela está preocupada, evidentemente, com o fenômeno, né, do Holocausto judeu no século XX, do nazismo, né, buscar as raízes desse, como foi possível que justamente nesse continente marcado por tanto avanço, tanto progresso, né, econômico, social, cultural, como foi a Europa, né, a partir do século XIX, né, e como é que foi possível no século XX se chegar a um cenário de barbárie, de desumanização, né, tão profundo como aquele verificado no movimento nazista, no Estado, né, nazista, né, quer dizer, não apenas o nazismo alemão, mas o fascismo difundido por todo o continente europeu, mas chegando ao seu extremo na perpetração do holocausto judeu, de todos os outros genocídios perpetrados pelo Estado nazista no século XX. Né? Ela vai buscar essas raízes no século XIX em três dimensões, pelo menos. Estou fazendo aqui um resumo bem sintético, né,
do que nós incorporamos da Hannah Arendt para essa disciplina. Uma questão que ela analisa é como que o Estado-nação alimentou um novo tipo de antissemitismo, quer dizer, a difusão dessa ideia a partir da Revolução Francesa, de que o Estado se constitui a partir de um povo que tem uma herança comum, uma identidade cultural, histórica, né? E que é isso que lhe dá a soberania, né? E não mais o princípio das dinastias ou da relação, né, com as monarquias tradicionais, né? Quer dizer, a ideia do Estado baseado na soberania popular, ela é muito progressista em vários aspectos, mas, por outro lado, ela cria um problema para um povo como o povo judeu, né? Que é um povo que não tem um Estado próprio, né? Que se espalhou pela Europa, também por partes da própria África, né? E permaneceu, em uma certa medida, também fragmentado no Oriente Médio, a partir de um processo de diáspora, ou seja, né, de tomada dos seus territórios originais por várias forças ocupantes em diferentes momentos históricos, né? E esse povo mantém mantém elementos de identidade variados em diferentes interpretações, tanto da religião como da cultura, usando diferentes línguas, dependendo dos diferentes locais onde essas populações de origem judaica se estabelecem, mas mantém a sua identidade diferenciada, né, de outras populações dos locais onde eles se estabeleceram, né? Portanto, nesse processo de fortalecimento da ideia do Estado-nação, um novo tipo de antissemitismo, um novo tipo de reação contra a presença e até um certo destaque, né, dos judeus em certas atividades, ou em certas partes do continente europeu, particularmente, começa a se formar, né? Então, a ideia de que um povo sem Estado, né, que já tinha sofrido uma série de preconceitos, de limitações, de perseguições em períodos históricos anteriores, mas passa a ser visto às vezes com uma nova estranheza também, né, em lugares até onde a tensão, a integração social, né, das populações judaicas já era mais acentuada, começam a haver novas reações à presença dos judeus por conta dessa ideia do aprofundamento do nacionalismo, né, do novo tipo de nacionalismo impulsionado a partir da Revolução Francesa e do seu exemplo, né. A dedicação de uma parte da comunidade judaica às finanças, que tem uma longa história desde o período medieval, inclusive por conta das interdições à prática, né, da usura, né, por conta a partir da religião católica, né, do cristianismo tradicional, setores mais próximos da comunidade judaica começaram a se dedicar e se especializar nas práticas financeiras, né, e se constituir também nesse processo de expansão da atividade capitalista europeia, muitas vezes em algumas dessas famílias de financistas judeus, que são a pequena minoria da comunidade judaica, mas passam a ter um caráter muito cosmopolita, estando estabelecidos em várias capitais diferentes, né, e, portanto, passam a ser vistos com desconfiança também diante desse crescente sentimento nacionalista, né, e também dos ressentimentos contra o setor financeiro, que se acentuam muito especialmente em momentos de crise econômica, né. Além disso, os judeus também acabam se ocupando muitos espaços profissionais de alta visibilidade do mundo intelectual, cultural, e isso também atrai ressentimentos, né, de setores conservadores da sociedade, que veem os judeus como sempre na linha de frente, né, de movimentos associados à modernidade, à contestação aos padrões tradicionais, e também reagem. Então, ela identifica já no século XIX, a partir desses elementos que eu estou mencionando aqui, uma série de coisas que vão ser exploradas por movimentos antissemitas com força crescente, mais para o final do século XX, e com uma violência imensa, sem precedentes, já depois da Primeira Guerra Mundial, quando os movimentos fascistas, e especialmente o nazismo alemão, se constituem já na década de 20 e vão chegando ao poder, né, especialmente no caso alemão, na década de 30, gerando, né, desencadeando posteriormente a Segunda Guerra Mundial e o Holocausto judeu, né.
Mas a Hannah Arendt também chama a atenção de que as políticas de extermínio, de genocídio, elas já eram praticadas pelos europeus no expansionismo imperialista, particularmente na África, né, que ela analisa mais detalhadamente, no final do século XIX. Né? E nesse sentido, o que os nazistas vão fazer de diferente no século XX é realizar esse tipo de genocídio na Europa. Né? Mas fora do continente ele já havia uma forte tradição, né, e de associação entre essa ideia de expansionismo e de genocídio, como volta a acontecer, né, com os nazistas. Né. Esse genocídio, portanto, foi praticado nas colônias muito antes de que fosse concebível praticá-lo na Europa. Então essas são algumas ideias importantes que a gente vai explorar mais em detalhe a partir de alguns capítulos da Hannah Arendt. Outro autor importante que nós trabalhamos é o Karl Polanyi. Né? Vamos trabalhar com capítulos da Grande Transformação, que é um livro clássico do Polanyi, em várias aulas. O Polanyi tem uma ideia geral muito interessante sobre o século XIX, que é a ideia de que ele é governado por 4 grandes princípios, né? Um sistema de equilíbrio de poder, impedindo guerras prolongadas entre as grandes potências, o estabelecimento do padrão ouro como referência do sistema monetário, a ideia do mercado autorregulável e do Estado liberal. Nós vamos posteriormente analisar cada um desses princípios e como que ele explica, né, o processo histórico, né, de evolução do capitalismo no século XIX a partir desses 4 pilares. Né. E a queda do padrão ouro, né, que vai se tornando insustentável para o final do século XIX e definitivamente insustentável no século XX, para o Polanyi foi a causa mais imediata da catástrofe que encerra o período, né, desse chamado grande século XIX, que é a Primeira Guerra Mundial. Mas o mercado autorregulável que, na visão do Polanyi, constitui a fonte do sistema, ou seja, essa ideia que se impôs a partir da Revolução Industrial e da difusão de uma vertente específica do liberalismo econômico, que é o utilitarismo, né? Com essa ideia de que quanto menos regulação na economia melhor, porque a busca de otimização de lucros e as leis da oferta e da procura e outras leis de equilíbrio próprias das práticas de mercado vão acabar levando a um equacionamento, né, dos fatores de produção e gerar a médio prazo melhores salários, preços mais baixos, crescimento econômico contínuo, né? Um mito muito forte no qual muitos economistas, inclusive, continuam acreditando e continuam receitando essa política econômica até hoje. Né? O Polanyi explica muito bem como isso está ligado a transformações profundas que a Revolução Industrial gerou, né? Inicialmente na Inglaterra, e que depois se estenderam por conta da própria hegemonia britânica ao restante do mundo, né? Mas como eles rompiam com orientações milenares, né, de práticas de regulação estatal que tinham impedido tragédias sociais de maior escala em períodos anteriores. Né? E o Estado liberal, portanto, na visão do Polanyi, seria uma decorrência dessa ideia de mercado autorregulável, porque era necessário que se difundisse também um ordenamento jurídico que colocasse a propriedade privada, né, e a plena liberdade dos agentes econômicos no centro, né, da vida social, né, ou seja, subordinando a sociedade à economia e a essa economia que é concebida como uma ciência voltada ao estímulo dessa prática do chamado mercado autorregulável, que seria, portanto, uma entidade transcendental que está acima da própria vida social e acima das próprias decisões democráticas que a sociedade possa tomar. Né? Então essa é a perspectiva do Polanyi, que complementa bastante a análise de vários processos da história contemporânea. Um outro autor que a gente traz também como bibliografia complementar é o Giovanni Arrighi, né, um autor que é um expoente, né, da história, da escola de interpretação do capitalismo como um sistema mundial. Ele trabalha, né, nesse livro chamado O Longo Século XX, né,
numa perspectiva que integra um diálogo com autores, inclusive de escolas de história econômica e pensamento econômico muito variados, como Marx, Brodel, Schumpeter, Hobsbawm, dentre outros, o próprio Polanyi, que nós acabamos de citar, né? Ele dá um destaque muito grande para o papel das relações internacionais no desenvolvimento do capitalismo global, né? Mostra, por exemplo, como que o domínio da Companhia das Índias Orientais leva à quebra da manufatura de tecidos indiano e à redução do país a exportador de algodão e fio no século XVIII, né? E isso é que possibilita uma grande concentração de capital e de ouro em Londres, e com isso Londres se torna, no final do século XVIII, justamente onde nós estamos começando a narrativa da história contemporânea no principal centro financeiro mundial, e é isso que possibilita, portanto, a Grã-Bretanha depois estabelecer aquela política baseada na ideia do mercado autorregulável, do padrão ouro e da adoção de constituições liberais por parte de todos os países do mundo, né, porque isso passa a ser funcional à hegemonia britânica, né? O ganho de escala possibilitado pelo aumento do volume de produção da manufatura de lã, inicialmente, né, com essa quebra da Índia como principal centro de produção de tecidos do mundo, né, vai ser aproveitado posteriormente pelos ingleses para gerar uma nova indústria têxtil completamente diferente, que vai revolucionar, né, todo o mundo, como nós vamos ver em detalhe nas próximas aulas, né, que é a indústria algodoeira, né? Quer dizer, essa é uma distinção muito importante, porque muitas vezes se fala da produção têxtil como se fosse uma coisa única, né? Mas a indústria têxtil ela é muito variada e o algodão, de fato, é a grande vanguarda das transformações desse período, porque ele tem características, tanto no seu processo produtivo e no tipo de produto que ele gera, no tipo de organização do trabalho que ele demanda, mas também nas relações internacionais, no comércio internacional, né, na geopolítica, né, de onde ele é produzido, né, como fibra natural, e onde ele vai ser transformado em fio e em tecido, né, que vão ser fundamentais para entender as mudanças que acontecem no mundo nesse período, né. Então, o Arrighi incorpora também teses fundamentais do Polanyi sobre a quebra da regulamentação tradicional na Inglaterra como uma abertura de espaço para a consolidação do que ele vai chamar de imperialismo de livre comércio, né? Que é essa defesa, essa imposição da política de livre comércio feita pela Inglaterra ao longo do século XIX, usando a sua força econômica, mas também a sua força diplomática e militar quando necessário, né? Então, esse é um panorama aqui das ideias principais do Arrighi que a gente vai discutir um pouco já mais para o final da disciplina. Um dos últimos autores, então, que a gente vai incorporar também ao debate é o Jeff Elley, né, no livro Forjando a Democracia, né, que é um livro sobre a história da esquerda europeia entre 1850 e o ano 2000, 150 anos ao longo dos quais a esquerda europeia passou por muitas metamorfoses, né? O Elley ele define esquerda como o leque de correntes políticas que, a partir da Revolução Francesa, né, priorizou a conquista de condições efetivas para a prática da democracia, né? Ou seja, não apenas a igualdade jurídica e política, mas a redução da desigualdade social de modo que seja realmente possível a participação política das maiorias e a constituição, portanto, né, de um sistema político do povo, pelo povo e para o povo, como se define a democracia moderna, né? Para o Elley, a esquerda sempre foi maior do que o socialismo, mas o socialismo, que é um fenômeno que ele vê como emergindo na década de 1860 na Europa, ele se constitui na espinha dorsal da esquerda, pelo menos na Europa, por 150 anos, ou seja, o período que ele analisa no livro, de 1850 a 2000. Né? Então, esquerda e socialismo não são sinônimos, esquerda é um termo mais abrangente, mas também não dá para pensar esquerda sem socialismo,
ao menos nesse longo período histórico que, do ponto de vista dele, se encerra na década de 1960 e aí se abre a novas configurações da ideia de esquerda, né? Mas é essa relação aí complexa entre esquerda e socialismo no contexto europeu que o livro analisa, e nós vamos analisar aqui apenas alguns capítulos que dizem respeito ao período final do século XIX. Né? Por fim, nós temos o Arno Maier, né, no livro A Força da Tradição, que é um livro bastante, digamos assim, voltado, né, à polêmica, né, à contestação de teses ou de certas visões muito difundidas sobre a história europeia do século XIX, né, digamos assim, um livro muito provocativo, né, e que força a repensar com muito cuidado o senso comum, ou a forma como muitas vezes uma série de generalizações e de conclusões um pouco precipitadas, né, foram tiradas das análises do processo europeu do século XIX durante muito tempo. Né. O Arno Maier vai chamar a atenção o seguinte, que ao contrário do que se imagina, o antigo regime manteve-se mais forte e persistente em termos econômicos, políticos e sociais ao longo de todo o século XIX. Então não é porque a Revolução Francesa derrubou na França, né, a monarquia absolutista que expressava, né, o antigo regime, né, não é por isso que automaticamente o antigo regime acabou ou entrou numa crise irreversível em toda a Europa. Né? O Maier vai chamar bastante atenção para a necessidade de distinguir esses dois elementos. Né? Uma coisa é a importância, o impacto e a força do que aconteceu na França em 1789. Outra coisa é a persistência, como está no próprio subtítulo do livro, né, do antigo regime ao longo de todo esse século. Né? Então ele vai enfatizar que os historiadores erraram ao tomar as novidades emergentes do período, do século XIX, como o liberalismo, a indústria moderna, a modernidade e a sua influência cultural nas artes, nas correntes intelectuais, quer dizer, erraram ao tomar essas coisas novas como forças dominantes. Elas estavam surgindo, mas ele mostra que, na verdade, a dominância, né, do conservadorismo, das forças da reação e da tradição ainda era esmagadora, né, na maior parte da Europa, com distinções que ele vai fazendo, analisando separadamente Inglaterra, França, Itália, Alemanha, Império Habsburgo, Rússia, né, mas de uma forma muito densa, muito detalhada, exemplificando, trabalhando com dados e fatos muito consistentes para provar os seus pontos de vista, os seus questionamentos, né, levando a uma cautela maior na análise do que ocorreu de fato na Europa nesse período. Né. E ele conclui, portanto, também desembocando aqui no nosso momento final da disciplina, que é a Primeira Guerra Mundial, dizendo que a resistência dessas forças do antigo regime às forças da democracia é que levou ao chauvinismo, né, e à corrida armamentista que estão na raiz da Primeira Guerra Mundial. Né. Essa é uma interpretação que, às vezes, com termos diferentes ou ênfases diferentes, eu diria que todos os autores com os quais nós estamos trabalhando aqui tendem a coincidir nessa interpretação. Né? Bom, depois de apresentar esse panorama, então, de contribuições de diferentes autores, né, vou falar um pouquinho do programa da disciplina para encerrar essa nossa aula introdutória. Né? Nós temos, então, a primeira parte, que corresponde basicamente dentre os livros do Hobsbawm, né, o Era da Revolução, embora complementado aqui com ideias desses outros autores que a gente mencionou, né, tratando da Revolução Industrial, da Revolução Francesa e suas repercussões imediatas, de liberalismo, conservadorismo e utilitarismo, do ponto de vista de correntes político-ideológicas, né,
o Império Napoleônico, as restaurações monárquicas e a Sagrada Aliança, na reação, né, contra a Revolução Francesa e a sua posterior influência difundida pela Europa por meio do Império Napoleônico, né? As transformações econômicas e sociais de meados do século XIX e, por fim, a Primavera dos Povos de 1848. Então, esses 3 tópicos, né, alguns deles vão ser tratados isoladamente em algumas semanas, outros de forma combinada, mas eles constituem aqui a primeira parte da disciplina, né? A segunda parte, também com 6 tópicos aqui, que são o novo conservadorismo burguês, já plenamente estabelecido em meados do século XIX, a integração mundial, que também se acentua no período, a transformação no mundo rural e na propriedade fundiária, que já mais evidente também em meados do século XIX, difusão e transformações do nacionalismo, a emergência das potências capitalistas fora da Europa, Japão e Estados Unidos, que começam a ser, né, os principais centros em que, fora da Europa, a lógica, né, de uma sociedade industrial começa a se estabelecer a partir de meados do século XIX também, né? Temos aqui também as guerras durante o século de paz, né? Quer dizer, esse período entre 1815, Congresso de Viena, e 1914, né? Primeira Guerra Mundial é um período com poucas guerras entre as grandes potências, especialmente poucos períodos de conflito longo entre as grandes potências mundiais, mas ocorreram algumas guerras importantes, particularmente nas décadas de 1850 e 60, que são analisadas aqui. Por fim, chegamos à terceira parte da disciplina, onde a gente vai tratar da segunda Revolução Industrial e da Grande Depressão, que durou de 1873 a 1896, das grandes migrações internacionais do período, da hegemonia britânica e da corrida imperialista do final do século XIX, do socialismo e da democracia como movimentos políticos transformadores que se difundem nesse período também, do final do século XIX. Por outro lado, né, da persistência do antigo regime, dos limites do liberalismo, como a gente já mencionou em relação às teses do Arno Mayer, novamente recorrendo muito ao Arno Mayer, a questão do darwinismo social, do chauvinismo e do militarismo como características da reação política, né, no final do século XIX, e por fim trataremos da radicalização política e do sistema de alianças militares estabelecidas entre as várias potências europeias, que acabou desaguando, né, que era visto como uma forma de tentar prevenir guerras de maior escala, mas que acabou, na verdade, criando as condições para a Primeira Guerra Mundial e o colapso, né, num certo sentido, de todo esse mundo, né, do século XIX que a gente analisou até aqui. Então essa é uma visão panorâmica da nossa disciplina, para depois a gente começar a analisar ponto a ponto desses itens aqui que constam desse programa.